A paz do Senhor, povo lindo de Deus. E hoje temos uma novidade. Vamos falar sobre Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Eu preparei esse material baseado em livros históricos, biográficos e em pesquisas feitas em alguns sites. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de ser um documentário, e sim apenas um resumo para que possa ser transmitido em sua igreja nesse dia tão especial para nós, professores da Escola Bíblica Dominical. Por muito tempo, as escolas dominicais foram a única maneira das famílias de classe trabalhadora receber educação. Esse espaço tem sido muito importante dentro do protestantismo, tem sido o principal veículo para ensinar os princípios cristãos e a Bíblia às novas gerações. Por séculos, as escolas dominicais ocuparam por muito tempo o papel de uma escola tradicional. Era um lugar onde as crianças pobres podiam aprender a ler e escrever. O movimento da escola dominical começou fortemente na Grã-Bretanha na década de 1780. A Revolução Industrial significou que muitas crianças tiveram que ser empregadas em fábricas. As condições eram tão duras que muitos cristãos queriam libertar essas crianças de uma vida de analfabetismo. Até meados do século XIX, as horas de trabalho eram longas. As primeiras restrições legislativas modestas vieram em 1802, quando a jornada de trabalho para crianças foi limitada a 12 horas. Esse limite não foi reduzido novamente até 1844. Além disso, o sábado fazia parte da semana normal de trabalho. O domingo, portanto, era o único tempo disponível para essas crianças receberem alguma educação. A escola dominical é a mais importante agência de aprendizado bíblico e de evangelização da igreja, na igreja metodista. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na Geórgia, na América, já havia começado um trabalho especial de ensino bíblico para crianças. Mas a glória da criação da escola dominical cabe a uma mulher chamada Hannah Ball Murray. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley no dia 8 de janeiro de 1765. Ela tinha 22 anos. O sermão foi sobre Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. A partir daquele dia, ela se tornou uma grande batalhadora da fé. No ano de 1769, essa jovem com 26 anos de idade criou a primeira escola dominical. O testemunho de John Wesley ao trabalho de Hannah é eloquente. Em muitas de suas cartas, ele valoriza o trabalho desenvolvido por ela. A popular Hannah Murray ensinava religião e costura para as meninas de Sheldon. Muitos consideram o fato de a senhora Belmore como a primeira criadora da IBD. Ela foi amiga pessoal de John Wesley e recebeu dele a missão de ajudar jovens pregadores. Ela também hoje é lembrada pelo metodismo e pelo movimento wesleyano como a pioneira da EBD. Agora, 11 anos mais tarde, em Gloucester, na Inglaterra, um jornalista metodista, Robert Hikes, criou a primeira escola dominical para os meninos de rua. Se Hannah é considerada a mãe da EBD, ele pode ser considerado o pai da educação popular. Equivocadamente, durante anos, ele tornou-se conhecido como criador da escola dominical. Pois só anos mais tarde, com as pesquisas, se revelou que essa jovem é que foi a primeira a fazer a escola, a criar a escola dominical. Robert Hikes iniciou em 1780 o movimento da escola dominical. Seu trabalho foi muito mais expressivo, por isso esse reconhecimento. Foi um fenômeno importante na Inglaterra e na América também, com implicações tanto religiosas quanto seculares. Aconteceu em um momento de despertamento espiritual que tirou a igreja da letargia e provavelmente contribuiu para
poupar a Inglaterra da calamidade de uma revolução violenta. Como proprietário de um jornal, Hykes usava esse veículo para divulgar as escolas e arcou com grande parte dos custos nos primeiros anos. Hykes preocupava-se com a reforma do sistema prisional. Entendia que o crime, em parte, era devido ao status social e à falta de educação. Como editor e de mente bem liberal, do Gloucester, do jornal, que era o nome, percebia o ciclo de pobreza e de criminalidade. As pessoas eram jogadas nas cadeias por não pagarem suas dívidas. E quando saíam, não havia trabalho disponível para elas. Assim, lançavam mão do crime. Por vários anos, Hykes tentou trabalhar com alguns ex-prisioneiros para ajudá-los a romper o ciclo, esforço que não resultou em benefício algum. Então, qual era a solução? Tirar as crianças da rua e ensiná-las. A primeira escola foi concebida para proporcionar às crianças a oportunidade de aprender a ler a Bíblia, em um momento quando a maioria trabalhava durante 6 dias por semana. Foi inaugurada em junho de 1780 e ele tinha 44 anos quando saiu pelas ruas convidando os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. Dominical vem de domingo, todos nós sabemos, mas qual a razão o dia escolhido era o domingo? Será que é para coincidir com o dia de culto? Não. O dia mais disponível naquele tempo era os domingos, porque normalmente os meninos trabalhavam nas fábricas e os outros 6 dias da semana. O currículo inicialmente pretendido começava com a alfabetização e em seguida progredia para a doutrinação. Naturalmente, a Bíblia era o livro base dos estudos. As aulas eram ministradas em cozinhas residenciais que eram adaptadas como salas de aula. Uma das primeiras cozinhas que se tornou sala de aula foi da senhora Meredith. A cozinha dela se tornou uma sala de aula. A senhora Meredith, atendendo ao pedido do gentil editor de jornais Hykes, recebeu um grupo de crianças de rua na cozinha de sua casa, em um beco. Ele, inclusive, pagava US$ 1 por domingo para que ela ensinasse às crianças maltrapilhas os versículos bíblicos. Com o tempo, a escola dominical foi transferida para a cozinha do Sr. King, onde Mary Critically ensinava as crianças das 10 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Das 10 ao meio-dia estudavam matemática e história e inglês, e de 1 às 5 eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia. Hykes exigia que as crianças frequentassem essas reuniões com as mãos lavadas e os cabelos penteados. Não demorou muito e as crianças passaram a querer aprender mais e mais. Em um pouco tempo, 90 crianças frequentavam a escola dominical a cada semana. Aos poucos, elas aprendiam a ler. Ele sentia que o problema era a ignorância. Mais tarde, as meninas também passaram a frequentar e dentro de 2 anos, vários desses espaços foram abertos em Gloucester e vizinhanças. As crianças pobres nunca tinham chance de frequentar uma escola. Elas precisavam trabalhar para ajudar no sustento de suas famílias. Como resultado, jamais conseguiam sair da pobreza. Porém, se pudessem aprender as coisas básicas, ler e escrever, aritmética e moral bíblica, no dia de folga que havia, poderiam mudar tudo isso em algum tempo. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação. Ele foi chamado de profanador de domingo, mestre dos maltrapilhos, pai e tutor dos maltrapilhos malcriados. Mas a imprensa da época também comentava favoravelmente essa iniciativa de Hykes. Havia controvérsia sobre o movimento nos primeiros anos. A escola era desdenhosamente chamada de Escola Irregular de Hykes. Críticas formuladas incluíam as de que eles enfraqueceriam a educação religiosa dada no lar, até que poderiam ser uma profanação do domingo. Vários clérigos
tentaram bloquear o avanço da escola dominicais, pois temiam que elas pudessem ocasionar uma divisão no seio da igreja, mas a oposição não logrou êxito. As escolas de Hikes seguiu adiante. No dia 3 de novembro de 1783, ele publica em seu jornal que Deus operava naquele lugar em Gloucester. Eis porque essa data foi escolhida de início como o dia da fundação da escola dominical. As escolas dominicais foram as responsáveis pela alfabetização de oposição ao movimento da IBD. A fama também trouxe a oposição dos conservadores, que tinham receio de que os comerciantes quebrassem o mandamento do descanso por temerem a perda de negócios no domingo. Alguns líderes religiosos e bispo reuniam-se para decidir o fim da EBD. Um mercador de Londres chamado William Fox estava desenvolvendo uma ideia similar, mas decidiu apoiar o projeto de Hikes. Em 1785, Fox fundou nos diferentes condados da Inglaterra a Sociedade para Apoio de Encorajamento das Escolas Dominicais. Até mesmo a rainha Charlotte endossou as escolas dominicais. Ela convocou Hikes para uma audiência particular e mais tarde emprestou seu nome para um empreendimento e levantamento de fundos que Fox fundara. Milhares de ingleses desempenharam um papel fundamental na educação daquele país. Até 1831, as escolas na Grã-Bretanha ensinavam semanalmente 1.250.000 crianças, cerca de 25% da população na época. Como essas escolas precederam a fundação das primeiras escolas públicas para o público em geral, elas são vistas como precursora do atual sistema escolar inglês. Robert Hikes nasceu e morreu anglicano, e sua contribuição para o mundo com as escolas dominicais geram frutos ainda nos dias de hoje. A contribuição do movimento da IBD plantou as sementes da educação pública e revolucionou a educação religiosa. O historiador John Richards Green afirmou: as escolas dominicais fundadas pelo Sr. Hikes no final do século XVIII originaram o estabelecimento da educação pública particular. No final do século XIX, o movimento da IBD já fornecera à igreja um grande número de novos hinos. Os maiores frutos, no entanto, são as incontáveis vidas de jovens que foram tocadas pela simples interação e instrução das escolas dominicais. Houve épocas em que um aluno nascido da escola dominical conhecia mais as escrituras do que um sacerdote católico. Na questão jurídica de prisioneiros, não houve um só caso julgado pela comarca de Gloucester, sendo que antes da EBD a média era de 50 a 100 réus em cada julgamento. Estima-se que atualmente existam 2 milhões de EBDs em todo o mundo, mais de 120 milhões de alunos, aproximadamente 8 milhões de professores. Eu creio que esse número já é bem mais expressivo. A EBD no Brasil, em 1836, a Igreja Metodista trouxe a escola dominical para o Brasil. Em 1836, o reverendo Just Spalding organizou no Rio de Janeiro, entre os estrangeiros, uma congregação com cerca de 40 pessoas em junho e abriu uma escola dominical com 30 alunos, dos quais alguns eram brasileiros, ensinados na sua língua própria. Houve sim reuniões de escola dominical em 1855 no Rio de Janeiro, porém em caráter de interno e no idioma inglês, entre os membros da comunidade americana. Entre a primeira e a segunda missão metodista chegam os congregacionais, Robert e Sarah Carley, da Igreja Congregacional, a quem se atribui o pioneirismo da escola dominical no Brasil. A primeira escola dominical criada por eles, organizada por eles, é de 19 de agosto de 1855, aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Havia 4 classes, homens, senhoras, meninos e meninas. Já a Igreja Presbiteriana começa a sua escola dominical em 1860 com o reverendo Albert Graham Summerton, eu acho que é assim que se pronuncia. Já a primeira escola dominical das Igrejas Assembleia de Deus aconteceu 2 meses depois de 1911.
Após a sua fundação em Belém do Pará, é realizada a primeira aula de escola dominical na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, em Belém. E em 1930, lançada a revista Lições Bíblicas para Adultos, inicialmente comentada pelos missionários suecos Samuel Nystrom e Neil Katzbeck. A CPAD ainda não tinha sido fundada. Isso só ocorreu em 1974, sob a chefia do pastor Antônio Gilberto. John Wesley disse sobre a escola dominical: estou convencido que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre vista desde alguns séculos na Europa. Crescerão cada vez mais, contanto que os seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. Agora, qual a importância da escola bíblica dominical? Primeiro, crescimento espiritual. A Bíblia nos ensina que o crescimento espiritual é fundamental para a nossa caminhada com Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, somos exortados a desejar o leite espiritual puro, para que possamos crescer na salvação. Ao frequentar a EBD, o cristão desenvolve uma base sólida para enfrentar os desafios da vida e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. A edificação da comunidade. A EBD promove a comunhão entre os irmãos na fé, ajudando eles a estabelecer relacionamentos saudáveis e edificantes. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, somos encorajados a considerar uns aos outros e estimularmos uns aos outros em amor, nas obras e não deixar de congregar uns com os outros. A EBD proporciona esse ambiente mútuo, contribuindo para o fortalecimento da comunidade cristã. Ela também na formação de líderes. A EBD é uma oportunidade para formar líderes capacitados para servir a igreja e a sociedade em conformidade com a vontade de Deus. Em Efésios 4, 11, 12, destaca que Cristo deu os dons à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, através do estudo da palavra e da prática da fé. A EBD contribui para que os cristãos desenvolvam habilidade de liderança e sejam instrumentos de transformação em suas comunidades. Ela também ajuda na evangelização e no discipulado. A EBD tem um papel fundamental na formação de discípulos e na propagação do evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordena aos seus seguidores que façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que ele ordenou. A EBD ela proporciona um ambiente propício para que os cristãos sejam treinados e equipados para compartilhar o evangelho com os não crentes e ajudar os novos convertidos em seu processo do discipulado. Desenvolvimento de habilidades e talentos. É na EBD que permite que os cristãos descubram e aprimorem seus talentos e habilidades para o serviço no reino de Deus. Eu sou um caso. Foi na EBD que eu descobri o meu talento e o meu dom. Em Romanos 12, versículos 6 ao 8, somos exortados a usar nossos dons espirituais em benefício da igreja e da comunidade. A EBD oferece oportunidade para os cristãos identificarem seus dons e aprenderem como utilizá-los de maneira eficaz no ministério e no serviço aos outros. Na conclusão, o que eu posso dizer é: frequentar a escola dominical é essencial para o desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa, de qualquer cristão. A EBD ela proporciona esse ambiente de crescimento na fé, de edificação na comunidade, para a formação de líderes, para a evangelização, para o discipulado, desenvolve habilidades e talentos em nós. E aqueles que se comprometem como cristão cumprem o chamado bíblico para buscar do conhecimento da palavra de Deus e contribuir na construção de uma igreja forte, unida e missionária. A Escola Bíblica Dominical é um espaço dedicado ao ensino e aprendizado da palavra de Deus, onde cristãos de
todas as idades se reúnem para estudar a Bíblia, ou seja, para conhecer mais de Deus e aumentar mais a sua fé. Eu espero que seja útil. Esse slide estará disponível aqui embaixo na descrição de vídeo para que nesse dia tão especial, você, professor, você, superintendente, esteja utilizando para falar à sua igreja. E, quem sabe, aqueles que não têm frequentado tão assiduamente não sejam tocados com essa história maravilhosa. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e seu ministério. Deus abençoe você, professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical.